Meus irmãos e minhas irmãs, nos encontramos nesta segunda-feira, dia 9 de fevereiro, nesta quinta semana do nosso tempo comum, para que mais uma vez possamos juntos meditar a palavra de Deus. Hoje nós lemos o evangelista São Marcos no capítulo 6, versículos do 53 ao 56. Naquele tempo, tendo Jesus e seus discípulos acabado de atravessar o mar da Galileia, chegaram a Genezaré e amarraram a barca. Logo que desceram da barca, as pessoas imediatamente reconheceram Jesus. Percorrendo toda aquela região, levavam os doentes deitados em suas camas para o lugar onde ouviam falar que Jesus estava. E nos povoados, cidades e campos aonde chegavam, colocavam os doentes nas praças e pediam-lhe para tocar ao menos a barra de sua veste. E todos quantos o tocavam ficavam curados. Palavra da salvação, glória a vós, Senhor. Retomamos nesta segunda-feira a leitura do capítulo 6 do evangelista São Marcos. No último sábado, víamos Jesus que, tendo encontrado os apóstolos que retornavam da missão, os convida para irem a um lugar separado para poderem descansar, e a multidão que vai ao encontro de Cristo, e Cristo que sente compaixão e começa a lhes ensinar, porque eram como ovelhas que não têm pastor. Hoje, a conclusão deste capítulo 6 do evangelista, nós vemos então mais uma vez ele que retoma dizendo: tendo Jesus e os discípulos acabado de atravessar o mar da Galileia, chegando em Genezaré, amarram a barca e logo que descem encontram já as pessoas que reconhecem Jesus. É a fama de Cristo que começa a espalhar-se, justamente porque a multidão começa a perceber em Cristo alguém diferente. Alguém diferente dos líderes religiosos daquela época, que muitas vezes se tornavam impeditivos ao encontro com o Senhor, porque impunham regras, impunham dificuldades e acabavam distanciando o povo de Deus, ao invés de aproximá-lo. E vem em Cristo aquele, no entanto, que traz Deus para próximo deles, porque caminha com eles, porque está no meio deles, porque toma refeição com eles. É o mesmo Cristo que nos anuncia que veio para os pecadores e não para aqueles que se julgam, para aqueles que se acham justos. E é diante disso então que nós vemos esta multidão que procura levar os seus doentes até o Senhor, que procura levar todos aqueles que sofriam de alguma enfermidade para que pudessem ao menos tocar a barra do seu manto e assim ficarem curados. Todo este movimento é um movimento que brota da fé, é um movimento que brota deste reconhecer em Cristo a ação de Deus, de reconhecer esta presença divina eficaz que acontece na pessoa de Cristo. É nesse sentido, então, que nós também devemos olhar este Evangelho e, ao percebermos a fé dessas pessoas e a fama de Cristo que se expande, que cresce cada vez mais, a darmos o nosso passo, o passo da fé, o passo daqueles que, trilhando o caminho de Cristo e vivendo na sua intimidade, são capazes de reconhecer verdadeiramente que Ele é o enviado do Pai, que Ele é o Messias, que Ele é o nosso Salvador e que é somente nele então que nós encontramos a vida eterna. É somente em Cristo que nós encontramos o sentido da nossa vida. É claro que nós temos uma compreensão muito maior do que essas pessoas que vão ao encontro de Jesus, porque nós devemos basear a nossa fé não unicamente nos milagres que Cristo pode realizar, mas o núcleo, o centro da nossa fé está naquilo que nós meditamos sempre que celebramos a Santa Missa e que rezamos na oração eucarística logo após a consagração. Professamos o Cristo que assume a nossa natureza humana, que padece a morte, que ressuscita ao terceiro dia, que está à direita do Pai, e esperamos atentamente o momento em que
também nós seremos convidados, seremos chamados a participar da sua glória. É diante desta realidade que nós também somos convidados, portanto, a renovar, a reafirmar a nossa fé e a reconhecermos em Cristo verdadeiramente o nosso Senhor e Salvador, o nosso Messias, o verdadeiro pastor que devemos buscar, porque é Ele, como dizia, que nos dá o sentido do nosso viver. É Ele que nos aponta os caminhos que não nos levam para as glórias deste mundo, mas que nos conduzem verdadeiramente à vida eterna, à glória do reino dos céus. Oremos. Velai, Senhor, nós os pedimos com incansável amor sobre vossa família, e porque só em vós coloca a sua esperança, defendei-a sempre com vossa proteção. Por nosso Senhor Jesus Cristo, vosso Filho, que é Deus e convosco vive e reina, na unidade do Espírito Santo, por todos os séculos dos séculos. Amém. E abençoe-vos Deus Todo-Poderoso, Pai e Filho e Espírito Santo. Amém.